nós vamos trabalhar um pouco da questão da sociedade em rede, falando mais diretamente das redes sociais, né? A primeira fala da professora Ana Maria foi mais voltada a discutir o que é uma vivência on-life. Enquanto isso, nesse segundo momento, nós vamos refletir diretamente as redes sociais, o que elas são e o que elas representam. Só que para trabalhar esses aspectos, antes eu vou partir um pouco de algumas coisas que já foram trazidas pela professora Ana Maria, mas que é bom a gente estar sempre trazendo de volta para fixar isso, né, no nosso olhar agora nesse segundo momento. Eu dividi essa fala em 3 momentos, onde na primeira a gente vai falar sobre tecnologia, e trabalhar mais diretamente o conceito de o que é tecnologia. O segundo momento em que a gente vai falar sobre sociedade, e o que são essas redes offline, né, que hoje já não são mais tão offline, já são mais on-life. E no terceiro momento nós vamos falar um pouco sobre rede, e daí sobre as conexões online em rede, né. Então, partindo dessa ideia de o que é tecnologia, e a conceituação de tecnologia, eu trago aqui, primeiramente, o contexto, o termo tecnologia, né, que vem de tecne e vem de logos. Tecne, então, aí como um conhecimento experiencial atrelado à fundamentação da sua aplicabilidade, né? Então, logo, tecnologia, ela não está atrelada diretamente ao ato de fazer, mas o ato de refletir ou fazer, né? Então, a tecnologia pode ser compreendida como a potencialização da técnica, né? Porque daí tecne vem de técnica. Então, nós desenvolvemos uma técnica e os seres humanos precisam dela para atuar no mundo, né? Porque necessariamente nós, como seres humanos, nós precisamos da técnica como forma de modificar a natureza, modificar nós mesmos e modificar as nossas relações, que já foi muito bem trazido pela professora Ana Marques. Então, a gente já parte da ideia que tecnologia não é o meu celular, não é o meu computador, não é a máquina de lavar com Wi-Fi, né? A tecnologia, ela é essa compreensão da técnica e da potencialização dela, independente se ela é digital ou se ela é analógica. Então, eu sempre gosto de trazer essa pergunta como forma de refletir, que é, o martelo, então, também é tecnologia? Né? Porque às vezes a gente até chega a esquecer de que o martelo também é tecnologia. O martelo em si, ele é tecnologia porque existe uma técnica por trás dele e ele tem uma função de auxiliar, né, de potencializar a nossa ação no meio que nós estamos. Sem um martelo, talvez eu não conseguiria construir uma casa, né? Ou então seria mais difícil, né, nesse mesmo contexto. Então, partindo da ideia, então, técnica, a gente já tem aí essa ideia de conceito, de transformação da natureza, de ação humana. Então, as tecnologias, então, se dividem em analógico e digital. Uma tecnologia analógica, ela requer uma interferência física para o cumprimento de sua função. Ela se articula através de pulsos, né? Então, de que forma? Vamos pensar aqui o martelo. Se eu não pegar o martelo e bater, o martelo não funciona. Então, ele precisa de uma interferência física para que ele atue. Da mesma forma como o computador também precisa de uma interferência física, só que a função primordial do computador está mais atrelado aos pulsos eletromagnéticos do sistema. Então, não está tão atrelado a essa ideia. Por isso que a gente tem essa diferenciação. Então, pegar um martelo, pegar uma motosserra, né? Eu estou pensando aqui em ferramentas, pegar um garfo, uma faca, existe essa necessidade de uma interferência física para o seu comprimento. Antigamente a gente tinha as TVs de tubo, que a gente chamava o sinal delas de sinal analógico. Justamente porque são pulsos que se perdem no ar. Então, se determinado lugar, pode ser que eu não consiga pegar o sinal da TV porque o pulso não chega. E hoje nós temos o sinal digital, que ele é transmitido pela mesma rede da internet. Que daí ele chega com mais velocidade, ele chega com maior qualidade, ele chega a mais espaços do que uma TV analógica, né? Porque a ideia dos pulsos não está mais presente, né? Então ele não se expande por um determinado espaço e para. Ele se espalha pela rede. Então, onde existe rede de internet, onde existe conexão, existe TV digital nos dias de hoje. A tecnologia digital, então, ela está atrelada a essa ideia de baseado no sistema binário,
então funciona através de dígitos, então por isso digital, 0 e 1, e também está atrelada à ideia de aprendizado de máquina, que hoje é está mais desenvolvida. Então, nós desenvolvemos os computadores através do sistema binário. Então, ligado, desligado, 0 e 1. Hoje, os nossos computadores conseguem criar novas tecnologias digitais sem o uso do sistema binário por nós. Que é isso que nós chamamos de aprendizado por máquina. Nós jogamos o que nós precisamos e o computador faz a análise e lança o que você precisa. Então, essa aí são as diferenciações que nós temos em tecnologia. Então, quando nós falamos em tecnologia, nós temos aí um arcabouço muito grande, que não está só atrelado ao meu computador, ao meu celular. Agora, quando eu falo em tecnologia digital, aí eu estou falando do meu celular, do meu computador, né? E também foi como a professora já havia colocado no começo da fala dela, né? No tempo da pedra lascada, bater uma pedra na outra e fazer sair fogo é tecnologia, ok? Porque existe uma técnica aplicada que gera uma necessidade humana, né? Então, e a tecnologia, a gente tem o costume de falar assim, hoje é o dia que a tecnologia está mais avançada. Daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos, vão estar rindo da nossa cara, falando assim, ele usava isso achando que era avançado. Porque a tecnologia, ela conversa com o seu tempo. Então, quando a gente pensa em vários anos atrás, milhares de anos atrás, quando a tecnologia mais avançada era o arco e flecha, aquilo para nós é como se hoje fosse, por exemplo, uma arma de fogo, uma bomba atômica, né? Hoje, um arco e uma flecha, a gente começa a refletir, nas aulas de história até a gente fica bem chocado, porque quando a gente vai estudar nas aulas de história sobre as guerras que existiam entre os povos originários do Brasil, e a gente falava assim, uma guerra muito sangrenta para aquele povo era quando 2 soldados morriam. Quando 2 chegavam a morrer, é porque aquela guerra devastou, né? E hoje 2 morrem aleatoriamente, até a gente vai criando esse sentido de que essa morte não tem nem sequer repercussão, né? A gente até normalizou, o que é muito triste, né? Mas vejam só, então, para aquele tempo, para aquele período, o arco e a flecha era a tecnologia mais avançada daquele povo. Enquanto isso, hoje a gente já percebe que para nós não é, né? Então a tecnologia está atrelada ao seu tempo e às necessidades do seu tempo. Então, enquanto não existe uma nova necessidade, não existe uma nova tecnologia. A partir do dia que a pessoa falou assim, eu queria ter mais tempo para fazer outras coisas ao invés de lavar roupa, surgiu a máquina de lavar. E da mesma forma, quando uma pessoa começa a colocar roupa para lavar e sai para trabalhar, se criou a necessidade de que a gente recebesse um aviso no celular que a roupa está limpa. Então aí a gente vai percebendo, existe uma necessidade, a gente inventa uma técnica de suprir essa necessidade é suprida. Isso que é o que a gente está trabalhando aí como o conceito de tecnologia. Deixa eu só passar aqui. Trouxe aqui uma frase do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, que diz, a tecnologia é uma palavra que descreve alguma coisa que ainda não funciona. Então, a tecnologia ela sempre está em função daquilo que não está funcionando no nosso mundo. Se nós temos uma necessidade, nós temos uma tecnologia. Porém, a tecnologia ela é potencializadora. Ela pode tanto potencializar a nossa inteligência, como potencializar a nossa burrice, como potencializar o bem, como potencializar o mal. E era isso que a gente já vinha trazendo até agora, né? Ela pode potencializar a nossa criação de laços, eu posso começar a me relacionar com outras pessoas em rede, ou também ela pode me fechar em mim mesmo. Então, eu posso potencializar esse sentido de abertura, de contato, de convivência, ou posso potencializar a minha ação de fechamento em mim mesmo, de não olhar para os outros, e assim por diante. Então, a gente sempre tem que estar levando nesses 2 polos. Ela não é a salvadora, mas ela também não é o demônio, né? Nós temos que compreender a tecnologia como não só um instrumento, mas como a possibilidade de nossa atuação no mundo, tá? Por isso que a gente não pode partir dessa ideia de que a tecnologia ela vem para ser usada. Não é o uso da tecnologia que muda o mundo, né?
É a nossa ideia de potência que está por trás disso. Por isso que eu estou trocando a palavra uso por potencialização. Porque quando a gente se fecha no uso, a tecnologia como usabilidade, como aplicabilidade, a gente restringe o nosso campo de compreensão do que ela pode fornecer. Por exemplo, nós estamos agora no Google Meet, que é um espaço criado para empresas criarem reuniões. Mas nós estamos utilizando esse espaço hoje para ter aula. Não é a função desse sistema. É por isso que até no começo da pandemia ele era tão horrível. Porque ele não foi desenvolvido para a finalidade de dar aula. Ele foi construído para que uma empresa que tem vários funcionários se reúna simultaneamente com esses funcionários. Então, essa ferramenta ela é empresarial, ela não é educacional. Porém, alguém entrou nessa ferramenta e falou assim, poxa, eu podia dar aula aqui dentro. Uma pessoa pegou o PowerPoint, que é para criar apresentação de slides, e falou, opa, eu consigo tirar o fundo dessa imagem, que eu vou precisar usar depois. Então, ela usou para edição de imagem, que não é uma função do PowerPoint. Então, quando a gente vê essa ideia de potencialização, nós percebemos que as coisas que nós temos hoje podem ser utilizadas para muito além do que aquilo que é a função direta dela, né? Então, quando eu compreendo o ecossistema em que eu estou inserido no mundo digital, eu compreendo ainda mais outras formas de atuar melhor no mundo, né? Agora eu vou falar um pouquinho também sobre sociedade, né? Partindo da ideia do Manuel Castells, que fala que a internet é muito mais do que uma tecnologia. Ela é uma forma de comunicação e de interação social. Então, aqui a gente já vê essa ideia potencializadora. Ela não está só vista no âmbito do uso. Ela é uma forma de comunicação e de interação. Então, a forma como eu vejo a sociedade, também vejo a tecnologia. Por quê? A tecnologia e os ambientes virtuais, e virtuais não é o mesmo que digital, né? Ambientes digitais e ambientes virtuais são diferentes, até porque ambientes digitais não existem. O que é a ideia de virtual? O ambiente virtual, ele é todo aquilo que é um simulacro da realidade. Então, a gente pega a sala de aula e cria esse ambiente que é o Google Meet. Isso aqui é uma simulação da nossa vida corriqueira material. Isso é virtual. Virtualização é quando a gente transforma em não material aquilo que é uma coisa que já existe no mundo. Então, da mesma forma que uma rede social, o Facebook, o Instagram, o TikTok, todas as outras redes que a gente conhece, são uma simulação do mundo, também traz os seus problemas para dentro de si. Então, se existe preconceito na sociedade, existe preconceito no Facebook. Se existe fundamentalismo na sociedade, existe fundamentalismo no Instagram. As redes, elas não são um espaço diferente e alheio, né? Por isso que a gente fala da ideia do on-life. As redes não são espaço alheio ao mundo material. Elas são espaço e palco das representações daquilo que existe no mundo, né? É isso que daí Manuel Castells vai trazendo para a gente na ideia dele de rede. Porque ele sempre vai trabalhar rede em vista da sociologia, olhando para a sociedade, e não olhando direto para o computador. Só que quando a gente abre o computador e vê as nossas redes sociais, nós percebemos que as redes sociais e o mundo digital também é esse mundo material que a gente enxerga diariamente. Então, a tecnologia que é moldada pela sociedade. Então, nós temos aí uma sociedade que é baseada numa infra e numa superestrutura. O que é a infraestrutura da sociedade? É toda aquela base de existência, é todo o motor de geração de consciência e se basta por si mesmo. Então, a infraestrutura é a sociedade em sua base material. São as casas, são os prédios, são as empresas, são as pessoas, é tudo aquilo que é tocável. Tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso segurar, que eu posso ver, faz parte dessa infraestrutura, né? Tem a ver com dinheiro, então tem a ver com as questões econômicas, né? Tudo isso está presente ali. A superestrutura está na base do pensamento dos interesses. Então, nós temos aqui uma sociedade que tem uma base, uma infraestrutura, e a superestrutura é a compreensão disso. Então, eu posso ter tanto uma impressão, uma visão equivocada, quanto uma visão completa, ok? Então, vamos pensar. A infraestrutura é o mundo como ele está. A superestrutura é o mundo como eu penso, ou como nós pensamos o mundo. Porém,
Se eu penso que o mundo, a Terra é plana, isso não faz com que a Terra seja plana. A base material da Terra é que ela é redonda, né? Ela não vai passar a ser porque eu penso assim. Por isso que existe essa diferenciação. Então, nós temos o que é o mundo material e o que é o mundo que nós concebemos e compreendemos. Quanto mais perto de compreender o mundo da forma como ele realmente é, nós nos aproximamos, então mais perto de termos aí uma visão mais completa do ser humano e do mundo, tá? E a virtualização, como eu falei para vocês, é as transferências dessas condições estruturantes para o espaço da existência simulada. Então, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, eles simulam os outros espaços da nossa vida. E eles seguem conforme a gente cria essas condições. Por exemplo, se eu uso o Facebook para conhecer outras pessoas igual eu conheço no bar, então o bar passa a ser o meu Facebook, né? Se o meu Facebook ele é mais usado para estudo, para mim conversar com os professores, então o meu ambiente acadêmico, o espaço da universidade se transforma no Facebook, né? Ele é uma simulação. Então, da forma que eu estava presente aqui, agora eu vou transferir isso para um ambiente virtual. Então, ele não existe uma estrutura física, material, mas ele existe em si, né? Onde que está o Facebook? Ele não existe enquanto uma base material, ele não existe como um aparelho em si, porque ele está no mundo de outra forma, ele está em nuvem, né? Claro que existe aí um espaço que é físico. Por exemplo, se eu não acessar pelo meu computador e não existir os sistemas do Facebook ligados, eu não consigo acessar o Facebook. Porque os meus dados estão salvos aí na empresa deles que fica lá nos Estados Unidos. Então, todas as minhas informações estão lá. Se eu não conseguir acessar elas, elas não vão funcionar. Mas, em si, a ideia que eu quero trazer para vocês é que, por exemplo, o Facebook ele não está no meu celular. Então, não é assim, quem vai acessar o Facebook é quem tem o meu celular na mão. O Facebook ele já existe numa outra esfera que não é já de material. Eu não consigo comprar o Facebook para usar, né? Então, essa que é a ideia de virtual. O virtual ele está presente em todos os espaços, de diferentes formas, e simulam aquilo que nós somos. Partindo agora para a ideia das redes, que é o foco da nossa reflexão. Antes, quando a gente falava sobre a inteligência artificial, a gente tem que levar em consideração que o mundo de hoje, a gente não partiu ainda da ideia mais básica de inteligência artificial. Hoje, o que nós temos é uma inteligência artificial muito básica e até pouco inteligente. Por quê? A inteligência, ela consiste não só no conhecimento das informações ou dos conhecimentos que existem no mundo, mas sim, também tem a ver com a compreensão de saber o que se sabe, saber que sabe. Então, eu, Guilherme, sou um ser que sei que sabe. E vocês são seres que sabem que sabem. Por isso nós somos homo sapiens sapiens. O homem que sabe que sabe. Então, nós temos não só uma visão de o que é o mundo, mas também nós temos a visão de que nós estamos inseridos nele, e aonde nós estamos e o que nós fazemos. Nós não fazemos tudo por impulso. Por mais que nós tenhamos uma parte nossa que é animal, que age instintivamente. Porém, esses instintos cada vez mais estão sendo massacrados por nós mesmos. Os instintos, eles deixam de existir. Ah, fome é uma coisa instintiva. Sim, mas comer de garfo e faca e escolher o restaurante que vai almoçar não é instintivo. Foi uma condição criada pelo ser humano para existir no mundo. Então, a nossa inteligência artificial hoje, ela não compreende que ela existe. Alexa não sabe que ela existe. Ela está ali para te atender. Você faz a pergunta, ela responde. Se você pedir para ela se autodestruir, e claro, isso não existe essa função, mas se você pedisse para a Alexa se destruir, ela se destruiria, porque ela não tem compreensão de si. Já nós temos. Nós sabemos que dependendo da atitude que nós vamos tomar no mundo, nós podemos sofrer consequências. Né? Nós sabemos que alguma coisa pode trazer risco à nossa vida. Isso é uma coisa importante.
Então, a nossa tecnologia não chegou ao ápice de se compreender que ela mesma existe, né? Até porque é aí que entra toda aquela discussão dos filmes, né, de ficção científica, onde a tecnologia se vira contra o próprio homem. Porque se ela foi programada para proteger a natureza e o homem destrói a natureza, se eu destruir o homem, protejo a natureza. Essa que é a ideia. Quando ela cria essa condição de refletir que ela existe no mundo e que ela pode fazer algo além do que ela está fazendo, ou então que existe algo que mostra perigo frente a ela consegue compreender isso, né? Que daí outros não o têm, essa condição. Inclusive, né, recentemente a gente tem visto aí, e às vezes a gente até pensa que a tecnologia está muito avançada, por outros momentos a gente pensa que ela não está tão avançada assim, mas nos dias de hoje nós já estamos no período de refletir sobre a ideia de uma existência eterna, que era um filme de ficção, né, O Homem Bicentenário, não sei se vocês lembram, que era um robozinho que ia, que ia trocando as peças por peças humanas, então ele era um homem que viveria eternamente. Isso está em estudo, isso está em reflexão e existe um investimento muito alto em cima disso. Existe estudo e existe investimento, dinheiro investido, para que o homem vá para Marte. Já existe internet em Marte. Existe 5 megas de internet em Marte hoje. Dependendo do lugar que você mora, no máximo que chega são 3 ou 1 mega. Então, Marte tem mais internet do que o nosso mundo de hoje, às vezes. Tem até uma questão que é até muito Black Mirror, né? Que a gente falava sobre a ideia do chipzinho do cérebro. Já existe estudo do chip no cérebro. Inclusive, quem está financiando é uma empresa de videogame. Vocês compreendem como que a tecnologia pode estar sendo utilizada para vários sentidos ao mesmo tempo? Um chip no cérebro para movimentar um personagem virtual durante um jogo e que faz com que você sinta as sensações do jogo. Então, se você levar um tiro, você vai sentir o impulso eletromagnético do tiro. Por que isso não poderia ser aplicado, por exemplo, a uma pessoa que não tem os movimentos? Né? Vocês compreendem como, às vezes, os nossos valores, a nossa ideia de aonde nós vamos investir está um pouco equivocada? Porque o espaço do videogame ele gera mais lucro do que o espaço da saúde, né? A ideia de diversão parece que chega primeiro. Nós vivemos num mundo, em 2 mundos simultâneos que chegam para nós ao mesmo tempo, que é o mundo da tecnologia extremamente avançada e o mundo da tecnologia muito deficiente ainda. Daí a gente sempre pensa assim, aqueles que não têm acesso normalmente são os mais pobres e aqueles que têm mais acesso são aqueles que são ricos. Pode ser que sim, pode ser que não. A tecnologia de vigilância mais avançada no mundo hoje existe nas periferias e é utilizada pela polícia. As melhores câmeras, os melhores sensores, as melhores armas, os melhores veículos estão nas periferias, utilizados pela polícia. A tecnologia de diversão chega primeiro aos mais ricos. Então, o melhor jogo, o melhor computador, o melhor ambiente virtual de aprendizagem chega primeiro a esses. Então, vocês compreendem como existem 2 mundos, esses mundos se conversam e todos nós temos acesso a eles. Né? É isso que vai chegando, então, simultaneamente para nós. E quando a gente vai pensar em rede, então eu trago essa poesia do João Cabral de Melo, que é: o galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisa sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito e que o lance a outro. Esse é o sentido de rede. O som do galo que chega até mim é repassado para os outros. Isso é uma cultura colaborativa que nós estamos criando nos dias de hoje. Eu vejo no Facebook uma postagem que eu achei interessante, vou compartilhar. Então, eu pego o canto do galo que chegou até a mim e faço chegar esse canto do galo a outros. Essa é uma ideia de sempre colaborar. E eu sempre crio algo a mais para ser compartilhado. Essa que é a ideia dos criadores de conteúdo das internet, da vida aí. Eles pegam um conteúdo que já existe, mastigam ele e republicam. Né? Esse é o sentido de rede.
Fazer com que as coisas que chegam a nós cheguem também aos outros. Ou então nós criarmos o nosso próprio conteúdo. Eu crio a minha foto, publico ela com uma legenda. Essa que é a ideia central das redes sociais. Porém, no mundo de hoje, como vocês já foram vendo e eu fui trazendo até agora, nós temos uma ideia que é um mercado por trás de tudo isso. Então, as redes sociais que nós temos, elas têm essa função de aproximar, mas elas têm uma função muito mais importante que é de gerar lucro. E é bem simples de pensar isso. Se você está num espaço que gera lucro para alguém, seja o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, independente, se você está num espaço que gera lucro para alguém, mas você não paga por esse serviço, o produto é você. Então, eu, Guilherme, publico uma foto, publico um comentário, publico alguma coisa, vocês vêm e curtem, e quando vocês curtem e gostam do que estão vendo, vocês passam mais tempo naquela rede. E passando mais tempo naquela rede, mais propaganda vocês vão ver. Mais anúncios, mais outras coisas que vocês gostam também vão aparecendo para chamarem a atenção para que vocês fiquem mais tempo. Isso é retenção de público. Então, quando eu sou uma pessoa que publica e as pessoas gostam e passam mais tempo na rede porque viram minha publicação, a minha publicação chega em primeiro lugar para todo mundo. A minha publicação fica por mais tempo aparecendo no seu feed de notícias. Vocês compreendem como que as redes funcionam, então? Existe alguém que investe, que fala assim, para assistir o vídeo do Guilherme, se o Guilherme postou um vídeo de 3 minutos, você tem que assistir uma propaganda de 5 segundos antes de conseguir ver o vídeo dele. A gente acha isso totalmente comum, simples. Mais fácil, melhor do que eu pagar uma mensalidade. Pagar um Facebook R$30 por mês para poder ter acesso. Só que aí que está o motor gerador de dinheiro. Alguém compra alguns segundos de propaganda, paga absurdos de caro, para que essas pessoas vejam, e cada vez mais você vai ser um convidado. E que nem a professora Ana Maria disse, quando você digita algo em rede e os cookies compreendem o que você está procurando, isso aparece com mais intensidade para você. Então, se você procurou por um anúncio de tênis, então quando você entrar no seu Facebook vai estar forrado de tênis. Promoção de tênis, tênis mais barato aqui, olha esse site de tênis que entrega mais rápido, esse aqui está com frete grátis. Essa que é a ideia do funcionamento das redes dentro desse mundo que nós criamos hoje, né? Nós já nascemos nesse mundo, mas nós estamos ajudando na manutenção dele. Isso que as redes sociais têm imposto para nós, né? Então, agora eu vou trabalhar com vocês o conceito de redes. Então, primeiramente, antes de criarmos uma rede, nós precisamos de um sujeito, que dentro das redes sociais nós chamamos de usuário. Usuário é um nome muito complicado, porque ele só é utilizado nas redes sociais e se você se utiliza de drogas. Aí tem essa ideia do vício por trás, né? Então, se você é um usuário de drogas, você tem um vício, você vai buscar mais. Se você é um usuário do Facebook, você tem um vício e você vai buscar mais. Então, já é um termo um pouco complicado, mas é o que é utilizado e adotado na internet. Então, nós temos o sujeito usuário. Uma pessoa, né, o ser com expressão das suas relações em rede offline. Então, eu, Guilherme, que me constituí enquanto Guilherme, estou na rede como um sujeito que representa a mim mesmo, né? É uma simulação de mim no mundo digital. Depois disso, nós temos as comunidades de relações, que é onde existe o sentimento de pertença, a criação de laços, a identidade compartilhada. Então, eu curto tal página, eu curti a página do Espaço Margens Manresa porque me identifico, então daí ali eu começo a criar os contatos com as outras pessoas. Então eu vou ver as publicações do Espaço Margens Manresa, vou comentar os comentários do Espaço Margens Manresa, vou reagir aos comentários. Ali a gente cria a ideia de comunidade. Então eu busco os meus interesses individuais e descubro que outras pessoas também têm esses mesmos interesses, e é aí que nós criamos a ideia de comunidade. Por último, nós temos daí a coexistência dessas redes, que daí eu chamo de rede de redes, que é o Espaço Maggi está no mesmo ambiente onde existem as outras congregações, onde existem os jesuítas, onde existem daí outras páginas com outras funções, né? Páginas que postam vídeo de cachorrinho, página de meme, página disso.
Então, existe uma coexistência, porque, então, todos esses interesses estão presentes nesse espaço. Nem todos esses interesses são os meus, mas eles estão lá e podem ser acessados. Então, aí que está a ideia da construção. E daí nós vamos percebendo, então, que uma pessoa que está em determinada rede, comunidade de rede, vai estar em outra, e daí essa outra pessoa vai estar em outra, e daí, no fim das contas, nós estamos todos conectados, né? Nós estamos todos conectados, todos estamos juntos, independente dos interesses que eu tenho, eu estou convivendo com uma pessoa que está presente em outro grupo, né? Aí que nós temos a ideia de rede de redes, que nós vamos, então, colaborando, ou então atacando, como existe muito, né? Atacando outro grupo, porque daí nós temos a disputa por espaço, né? Nós temos ali, por exemplo, os fundamentalistas religiosos estão no Facebook, estão atacando as religiões de matriz africana, estão atacando aqueles que pensam diferente. Nós temos as pessoas racistas, nós temos as pessoas xenofóbicas. Compreendem que aqui, que nem eu tinha falado para vocês no início, tudo aquilo que existe na sociedade existe na rede. Por outro lado, nós temos as pessoas que defendem os direitos humanos. Por outro lado, nós temos as pessoas ali que compreendem o racismo e discutem o racismo. Ali é um espaço, então, de disputa. Nós temos uma disputa igual nós temos no mundo de hoje, onde nós precisamos garantir espaço, né? Onde existe essa luta pelo espaço de não só de fala, né? Mas de expressão de tudo que existe. Eu sei que o meu horário já está bem estourado, mas eu vou fazer bem rapidinho para vocês verem. A ideia da coexistência de gerações também é presente. Eu trouxe isso porque recentemente a gente teve a discussão dos millennials, né? Os millennials e a geração Z discutindo, porque isso é muito cringe, porque isso é muito não sei o quê, porque aquilo é não sei o que lá. Então, trouxe essa reflexão para a gente também, para a gente compreender como que é importante nos compreendermos em rede, porque vejam, nós temos os boomers, que são aquelas pessoas que têm normalmente mais de 55 anos. Lembrando ali, eu coloquei até observação, né? O que determina a geração, se é boomer, se é geração X, Y, Z, não é a idade do sujeito, mas sim os padrões de comportamento, né? Por isso que a geração Y, que são os millennials, são considerados cringe, porque a ação deles não bate com a geração Z. Porém, aquelas pessoas que estão ali na faixa de 20 a 22 anos não sabem se são a nova geração ou se são a geração que já passou. Porque a ideia é essa, os padrões de comportamento de cada um desses grupos. Então, nós temos os boomers, que são aquelas pessoas, então, que não nasceram com a tecnologia digital democratizada. Eles começaram agora a descobrir a tecnologia. Né? Então, daí, são os vovôs, as vovós que estão chegando no Facebook, chegando no WhatsApp, né? A geração X, que também não cresceu com a tecnologia, mas que aprendeu a conhecê-la, né? Às vezes viu ali, tinha em casa uma TV, né? E aí vão surgindo esse contato com essa tecnologia um pouco mais digitalizada. A geração Y, que são aqueles que são a maioria daqui do grupo, né? Que são os considerados millennials, que fizeram essa transição de milênio do século XX para o XXI, então que não tiveram acesso à tecnologia na primeira infância, mas que quando eram adolescentes tinham tecnologia, né? Grande maioria, sabemos que isso não é um fator determinante, né? Mas então a geração Y é essa geração que chegou no ensino médio com o celular na mão, nem que fosse com o jogo da cobrinha e mandando SMS, mas teve acesso a essa tecnologia. E a geração Z, que são os mais novos que estão surgindo agora, que já nasceram com o celular na mão. Quais são os padrões de comportamento de cada um desses grupos? Os boomers, eles são aquelas pessoas que vivenciaram um contexto de crise, principalmente aí, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que ouviram muito disso, que tiveram medo, né, de serem atacados, que viveram depois, mais posteriormente, a ditadura militar. Então, é um grupo que ele é atingido por isso que existe de pior, né, no mundo de hoje, né, que passaram por grandes crises. Por isso, a crise muitas vezes não é tão bem aceita por eles, né.
Então, nós temos os boomers, que tem essa ideia de um mundo mais organizado, que tem um mundo mais centralizado, né? Depois nós temos uma geração X, que daí já são os filhos dos boomers, né? Que são aí os nossos pais, normalmente, que são essas pessoas que já tiveram contato com a ideia de um mundo mais estável, né? Que aí mantém seus relacionamentos por muito tempo, que mantém suas relações empregatícias por mais tempo. A geração Y, que já são os millennials, já tem aí um comportamento um pouco diferente, são um pouco mais livres, já vem da ideia da liberdade dos anos 80, né, que a partir dos anos 80 começou a surgir, da liberdade sexual, de todo esse processo, de todo esse caminho que foi se trabalhando para a ideia de liberdade. Então, eles já são um pouco mais livres, eles não têm medo de abandonar um emprego para procurar outro melhor, eles não têm medo de ficar num relacionamento por mais tempo, eles podem trocar de relacionamento assim que der um problema, né? Que daí aí tem uma discussão do Bauman com relação a isso, né? Que daí a modernidade líquida. E por último, daí nós temos a nova geração, que é a geração Z, que aí é uma geração que muitas vezes nós não soubemos lidar com ela por causa dessa mudança de período. Então, a geração Y, ela foi criada pela geração X com base nos valores da geração X. A geração Z está sendo criada pela geração Y ou pela geração X com esse conflito entre mais liberdade, mais organização, menos organização. Então, eles estão vivendo nesse período de crise. Então, por isso, a geração Z, ela mostra aí uma crise de identidade. Ela quer conhecer quem ela é, né? Por isso que eles são presentes em tantos espaços. Por isso que nós tivemos a ideia do cringe. Porque se os mais velhos começam a chegar no TikTok, o nosso espaço de convivência com a nossa geração vai se quebrando. Então, os mais novos não estão mais no TikTok, os mais velhos também estão aqui. Então, por isso é tão cringe, sai daqui. Entende? Eles querem criar conjuntamente a ideia e a identidade dessa nova geração. O que é ser geração Z? Por isso que nós temos esse conflito de interesses. Então, esses espaços de expressão da identidade, como já fui trabalhando para vocês, existem alguns espaços onde nós mais encontramos esses grupos. E isso pode ser muito bem utilizado por nós, que somos aí formadores de jovens. Porque pensem, onde eu encontro os boomers e a geração X? Principalmente no Facebook. No Facebook e no WhatsApp. É onde está presente a sua avó, a sua tia. Então, a família toda está presente nessas redes sociais. A geração Y, ela já é uma geração que se criou com o Snapchat na mão, né? Então, o Snapchat, o Instagram, o Twitter, que é muito utilizado por essa geração. Então, eles estão mais presentes nesses espaços. Eles não estão tão presentes no Facebook porque o Facebook era espaço deles e foi tomado. Compreendem como existe uma ideia de que alguém está roubando o meu espaço? Eles ainda estão no Facebook. Eu e vocês estamos no Facebook. Alguns de nós até ficamos sabendo desse curso por causa do Facebook. Mas nós estamos no Facebook em sentido de coexistência. A nossa identidade com o nosso grupo está lá no Instagram. Porque é no Instagram que eu sigo a blogueirinha que eu gosto, que eu sigo tal pessoa que eu gosto. O Facebook é para mim acompanhar o que está acontecendo com a família. Entenderam como como os espaços eles foram sendo dominados por algumas gerações. E a geração Z é a geração que o YouTube já era da nossa geração. Mas os YouTubers ficaram muito mais fortes com essa nova geração. Então eles aprenderam com os YouTubers que a internet pode ser um espaço de diálogo, de conhecer outras coisas. E aí nós temos o TikTok, né? Que veio surgindo aí como Musical.ly, daí depois foi comprado por outra empresa e se transformou no TikTok. Que é um espaço aí que foi dominado pelos adolescentes. Então, olha só que interessante. Para quem você quer passar sua mensagem? É só você olhar para essa tabela e pensar nisso. Se eu quero falar com o grupo de oração de adultos e falar que eu vou fazer esse grupo de oração pelo TikTok, é muito difícil estar presente essa galera lá. Mas é mais fácil eu encontrar eles no Facebook. Se eu quiser falar com os jovens, vamos fazer um grupo de jovens. Às vezes eles não vão olhar o Facebook, às vezes eles não vão estar no TikTok.
eles vão estar no Instagram, no Snapchat, e é isso que, as empresas têm se aproveitado. Esses espaços estão sendo utilizados. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, que é o sentido de presença 360 está deixando de existir. O que é esse sentido de 360? Nós criamos a ideia, quando surgiu o Orkut, o Facebook, o Snapchat, o Instagram, o MSN, a nossa geração criou a ideia de que a gente tinha que estar em tudo. Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no MSN. Essa ideia já desapareceu. Eu tenho que construir a minha identidade, como que eu me compreendo no mundo digital e encontrar onde é o espaço que eu preciso estar, né? Quando nós criamos o Espaço Imagens Manresa em 2013, o Facebook era dominado por jovens. Então a gente tinha postagens que chegavam a um número imenso de jovens, eram jovens e jovens e jovens. Depois, com o tempo, em 2018, eu acho que nós criamos o Instagram da Manresa, que nós conseguimos atingir mais jovens. Porque o Facebook já não está mais dando conta, tem 2 curtidas, 1 comentário. Vocês entendem como esse sentido 360 não existe mais. A gente tem que refletir, aonde que é o espaço que eu quero estar. E vocês veem como cada um desses espaços, ele tem uma identidade própria. Por exemplo, você postaria um meme no LinkedIn, que é uma rede social de trabalho? Você não posta meme no LinkedIn. Você posta o seu certificado, que você se graduou, que você fez uma pós-graduação. É isso que você coloca no LinkedIn. Você coloca no Facebook um vídeo curtinho de 5 segundos, fazendo uma dancinha? Eu acho que não. Mas agora você coloca no TikTok. Você posta vários stories falando sobre o que você está fazendo, criando vários videoblogs no Facebook? Muitas vezes não, você prefere já postar no Instagram. Porque no Instagram você vai ter mais repercussão com vista disso. Então, é aí que eu quero criar para vocês essa ideia de que as redes, elas têm identidades e a gente vai buscando essas identidades conjuntamente. Vão ter outros momentos em que eu vou trazer de novo as redes como exemplo e a gente vai fazer discussão mais aprofundada. Mas eu agradeço a vocês pela atenção e por ter passado muito do tempo, né? Eu passei 22 minutos do tempo previsto para o fim da fala. Mas se algum de vocês quiser agora fazer alguma colocação e a gente abrir um espaço para diálogo, fiquem à vontade, tá bom?